Olá, bem-vindo ao meu canal. Você sabe, tem dias que a gente não pode evitar, a gente vai sentir preguiça. É humanamente impossível estar entusiasmado, animado e bem disposto todos os dias da sua vida. E sabe de uma coisa? Não tem problema nenhum se sentir assim de vez em quando. Eu diria que é até saudável sentir preguiça de vez em quando. Eu interpreto esses momentos em que eu sinto uma preguiça imensa de fazer qualquer coisa como um aviso. Provavelmente é o meu corpo ou o meu cérebro me avisando que eu tenho que dar um tempo. Por isso, a maioria das vezes em que eu sinto essa preguiça imensa, eu prefiro não fazer nada. Ou pelo menos, nada que me demande muita atenção, muita concentração, muito envolvimento. É engraçado pensar como o mundo de hoje funciona, não é mesmo? Ao mesmo tempo em que nós temos 1 milhão de distrações ao nosso redor, que muitas vezes nos impedem de ser produtivos e trabalhar e fazer aquilo que a gente tem que fazer, ao mesmo tempo são tantas distrações que é praticamente impossível a gente ficar um tempo sem fazer nada. Qual foi a última vez que você se lembra de ter feito nada? Eu não tô falando assistir vídeo no YouTube, assistir série no Netflix ou ficar de bobeira vendo o celular. Eu tô falando nada. É uma coisa que hoje em dia eu só vejo as pessoas mais velhas fazendo. Nos lugares mais afastados da cidade, no interior, ainda é comum você ver os velhinhos sentados na frente de casa fazendo absolutamente nada, só curtindo. Já eu acho que vai ser praticamente impossível você algum dia ver um jovem ou um adolescente fazendo a mesma coisa. Ele vai estar mexendo no celular, ele vai estar conversando, ele vai estar fazendo alguma coisa. O mundo hoje é tão cheio de estímulos que parece que a gente perdeu a habilidade de não fazer nada. Parece que o nosso cérebro não consegue mais parar de funcionar. Ele está sempre pedindo um novo estímulo, uma nova atividade, alguma coisa para ele se distrair. Parece até que tem uma certa culpa quando você resolve simplesmente não fazer nada, como se você estivesse perdendo o seu tempo. Cada nova geração parece cada vez mais despreparada para lidar com o tédio, com a solidão, com o silêncio. Mas eu não sei exatamente se isso é uma coisa ruim. Nós vivemos num mundo com cada vez mais estímulos, então é natural que o nosso cérebro se acostume com isso. Sempre que eu penso nesse mundo cheio de estímulos em que a gente vive, agitado, informação para todos os lados, muitas coisas para nos distrair, eu percebo porque tem aumentado tanto ao redor do mundo o interesse em atividades em contato com a natureza. Atividades como acampar, pescar, fazer trilha ou simplesmente caminhar numa área arborizada é um exercício de contemplação. É um momento onde você desconecta das preocupações do dia a dia e se conecta com o ambiente ao redor, o som das árvores, do vento, dos pássaros. É quase como uma meditação, além dos óbvios benefícios de fazer uma atividade física e respirar um pouco de ar puro. Eu me encaixo perfeitamente na descrição que eu fiz aqui. É muito difícil para mim não fazer nada. Até mesmo porque tem tantas coisas que eu gosto de fazer e tão pouco tempo livre, que todo o tempo livre que eu tenho eu acabo fazendo alguma coisa, especialmente desenhar. Mas é claro que tem muitos dias, como o dia em que eu fiz esse desenho que eu mostro pra vocês hoje, um dia em que eu simplesmente tô com preguiça. Não é que eu não estivesse com vontade de desenhar, eu sempre tô com vontade de desenhar, eu só não tava afim de fazer algo muito elaborado. Eu não tava nem muito afim de botar minha cabeça para funcionar demais, assim, naquele dia. Então eu recorri à fonte de inspiração dos preguiçosos, o Pinterest. Eu já falei aqui antes como eu adoro o Pinterest como fonte de inspiração para vários desenhos, como fonte de referência para vários desenhos, e nesse dia eu fiz isso. Eu digitei inspiração para desenhos com aquarela e entre os resultados apareceu um desenho como esse que eu fiz. Mas para vocês verem, a preguiça era tão grande naquele dia que eu resolvi fazer uma coisa diferente. Eu não queria ter que tirar a minha paleta de aquarela, fazer mistura de cores, todo o trabalho envolvendo o uso de aquarela tradicional. Então eu resolvi usar as canetas aquareláveis que eu tenho. As canetas aquareláveis que eu uso são da Tombow, chama Dual Brush Pen. Eu já testei várias outras marcas de canetas aquareláveis, mas eu sempre volto para elas porque são as que eu mais gostei e que eu me adaptei a usar. O que eu gosto dessas canetas é que as cores são muito vibrantes, mesmo depois de diluídas em água, e elas podem ser usadas de muitas formas diferentes, desde como marcador, diretamente no papel, até como eu usei, botando no papel e depois indo com o pincel e água, ou usando uma superfície, normalmente eu uso uma placa de acrílico,
onde você passa a caneta, dilui em água e usa como se fosse uma tinta aquarela, para um efeito mais suave. Além disso, apesar delas serem um pouquinho caras, elas duram muito. Algumas canetas eu tenho há anos, uso bastante e ainda não acabaram. Então eu prefiro pagar um pouquinho mais caro, comprar essa caneta que eu gosto de usar e que tem cores que eu gosto, do que comprar outras canetas que eu provavelmente não vou gostar tanto e gastar dinheiro à toa. Eu uso essas canetas já há um bom tempo, e nesse tempo eu aprendi algumas dicas para usar elas para você ter um resultado melhor. A primeira dica, e talvez a mais importante, é que papel você vai usar. Eu recomendo você usar papel para aquarela, mas às vezes eu também uso papel para mixed media, mas o resultado não fica tão bom, papel de aquarela ainda é melhor. Não precisa ser o papel para aquarela mais caro que existe, eu uso Canson Aquarelle e funciona muito bem nesse papel. A outra dica é, se você vai usar um marcador como eu usei nesse vídeo, aplicando sobre o papel e depois diluindo com água, você tem que fazer que nem eu fiz. Pinta um pouquinho, vai com o pincel com água para espalhar, diluir, fazer o efeito que você quiser, aí volta a pintar mais um pedaço, volta com o pincel com água, assim aos poucos, parte por parte. Porque eu descobri que quanto mais seca a tinta está no papel, quanto mais tempo ela está no papel, mais difícil é diluir ela com água depois. Então, se você quer conseguir diluir toda a tinta que você colocou no papel, conseguir um efeito mais uniforme, você tem que fazer isso logo depois que você coloca a tinta no papel, senão vai ficar bem difícil, ela vai ficar manchada, vai ficar estranho. Mas, se você quer um efeito bem uniforme, suave, tipo aquarela mesmo, o ideal é você colocar a tinta numa paleta, que nem eu expliquei, diluir ela em água e usar ela como aquarela. É o único jeito em que eu consegui ter um efeito realmente uniforme e suave, tipo aquarela. Outra dica que eu tenho é, não use os seus pincéis de aquarela caríssimos com esse material. Ele mancha cerdas, é difícil de lavar, então tem alguns pincéis mais baratinhos, mas que peguem bastante água para usar exclusivamente com essas canetas, senão ele vai estragar os seus pincéis caríssimos de aquarela. Eu gosto muito dessas canetas também para fazer pequenos detalhes em desenhos maiores, principalmente nos olhos, na boca. E hoje em dia, independente do material que eu uso, essas canetas são meu material favorito para fazer cabelo. Exatamente porque quando você bota a tinta no papel e demora um pouquinho para passar água, ele dá esse efeito manchado, que eu acho que fica muito natural e parece realmente cabelo de verdade. Eu também gosto que tem uma variedade imensa de cores, eu acho que são mais de 90 cores disponíveis para você comprar. Eu não tenho todas, infelizmente, mas eu estou tentando. E tem para vender no Brasil, né, gente? Às vezes é difícil, você gosta de um material, mas ele nem sequer vende no Brasil, é mais difícil de conseguir. Mas existem várias lojas no Brasil que vendem praticamente todas as cores, então facilita bastante. Então esse desenho eu fiz usando essas canetas, com essa técnica de passar caneta, daí passar o pincel com água para dar um efeito mais aquarelado, e os detalhes em branco eu fiz com guache, porque é a tinta mais opaca que eu tenho. E apesar de ser um desenho bem simples, eu gostei bastante do efeito que ele deu, acho que ficou bonito, um efeito gráfico, mas ao mesmo tempo meio manchado como uma aquarela, e foi divertido de fazer. Eu acho que esse tipo de projeto é legal de fazer, é interessante você fazer, porque é melhor do que você não fazer nada. Como eu falei, a criatividade, a técnica do desenho são coisas que você aprende e melhora com a prática. Então, sempre fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. É uma ideia simples, fácil, relativamente rápida de fazer. Você pode usar outros materiais que não o que eu usei, pode usar aquarela, pode usar guache, canetinha, o que você quiser. É um bom jeito de você passar o tempo, praticar um pouco e ver mais uma página do seu sketchbook preenchida, o que sempre dá um prazerzinho, né? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do desenho, da ideia e do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de arte. Vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau!